Nesse tutorial você irá aprender como utilizar as ferramentas de seleção, varinha mágica e seleção rápida. Para acessar essas ferramentas, utilize o atalho pressionando a tecla W no teclado. Ao clicar e segurar sobre o ícone, você vê duas opções: as ferramentas de seleção rápida e a ferramenta varinha mágica. Você pode alternar entre essas ferramentas utilizando o atalho Shift e W. Vejam só. Com a ferramenta de seleção rápida, você simplesmente clica em alguma área da imagem, segura e arrasta. Você pode adicionar outras seleções segurando a tecla Shift ou subtrair segurando a tecla Alt ou Option no Mac. Em algumas áreas, para atingir uma boa seleção, é necessário diminuir ou aumentar a espessura da ferramenta. Eu faço isso utilizando os atalhos no teclado, com as teclas colchete, esquerdo e direito. Vejam só, direito e esquerdo você diminui. Ou modifique os valores nas opções da ferramenta. Nas opções da ferramenta acima, repare que você tem outras configurações. A opção melhorar automaticamente ou Auto Enhance é útil quando você tem um computador mais potente, pois ela melhora a qualidade de seleção das bordas. Mas caso você perceba um baixo desempenho no software, é indicado desabilitar essa função. A opção mostrar todas as camadas ou Sample All Layers é muito útil quando você está trabalhando com várias camadas, mas vamos explicar isso mais detalhadamente em outro tutorial. Aqui ao lado você pode definir a espessura da ferramenta. Temos mais alguns detalhes aqui que vale a pena explorar. E também você tem as opções de subtrair da seleção, adicionar a seleção e fazer nova seleção. A função da ferramenta de seleção rápida é essa. Você realmente consegue selecionar com rapidez, porém não com tanta precisão em alguns casos. Ela é muito útil para imagens com pouca quantidade de cores e bastante contraste. Agora vamos à ferramenta varinha mágica. A ferramenta varinha mágica pode ser uma varinha trágica, se você não souber utilizá-la. Bom, a primeira coisa é que quando começamos a utilizar a varinha mágica, vemos que ela não tem nada de mágico. Teoricamente, ela seleciona pixels baseada em tom e cor. Quando clicamos em uma área com essa ferramenta, o Photoshop analisa o tom e a cor dessa área e busca por pixels que compartilhem os mesmos valores de cor e brilho. Nesse exemplo, vou clicar em qualquer área do círculo verde. Veja que o círculo é preenchido com uma cor sólida e a ferramenta faz um trabalho muito bom. Repare nas opções dessa ferramenta. Você tem os ícones convencionais de seleção, que são a adição, a subtração e a intersecção. Aqui você tem o tamanho da amostra, ou sample size, que afeta significativamente o resultado da seleção com a varinha mágica. É possível trabalhar com uma única amostra de ponto até uma média de 101 por 101. Veja a diferença. Selecionando a amostra de um único ponto, a minha seleção é limitada a essa pequena amostra. Agora vou selecionar 101 por 101. Veja que esse tamanho de amostra resulta numa área maior de seleção porque sua amostra contém mais pixels. A tolerância é algo muito legal e útil se você sabe utilizar. O Photoshop deixa como padrão o valor de tolerância 32. A opção Tolerância informa ao Photoshop o quão diferente em tom e cor um pixel pode ser para que seja incluído na seleção. O valor definido na tolerância, que no caso é 32, significa que o Photoshop irá selecionar qualquer pixel que for da mesma tom e cor do qual nós clicamos, e adicionará os pixels até 32 vezes mais escuros e 32 vezes mais claros. Nesse gradiente, que possui 256 níveis de brilho entre o puro preto e o puro branco, com a tolerância no valor de 32, o Photoshop irá selecionar 32 tons mais escuros e 32 mais claros do que o tom que eu cliquei. Para nós termos noção, eu vou definir uma régua aqui no centro dessa imagem.
e vou tentar clicar bem nesse centro. Veja que eu cliquei no ponto central da imagem, e então o Photoshop definiu 32 valores mais claros e mais escuros. Eu vou limitar com a régua a área de seleção que o Photoshop fez, apenas para comparação, porque agora eu vou dobrar o valor da tolerância para vermos o resultado na prática. Agora veja, eu vou clicar no mesmo ponto e teoricamente o Photoshop agora tem que selecionar uma área maior, porque ele tem que selecionar 64 tons mais claros e 64 tons mais escuros daquela área que eu selecionei. É exatamente isso. Veja que a área realmente dobrou. Mas tudo bem, se eu quiser selecionar somente um tom de cinza dentro desse gradiente, então eu vou definir o valor 0 para a tolerância. Vamos lá. O valor 0 diz ao Photoshop que ele deve somente selecionar os pixels que são da mesma cor e tom do que eu selecionei. Você pode utilizar valores de 0 a 255 na tolerância. Quanto maior o valor, maior a quantidade de pixels serão selecionados. Como teste, vamos colocar 255 aqui. E o resultado, teoricamente, vai ser a seleção da tela inteira, da área inteira. Mas há um detalhe. Cuidado! O tamanho da amostra de ponto também influencia na tolerância. Na versão CS5, o tamanho da amostra podia ser configurado somente pelas opções do conta-gotas ou eyedropper. Na versão CS6, essa opção passou a estar disponível nas opções da varinha mágica, mas não é uma opção exclusiva de cada ferramenta. A varinha mágica e o conta-gotas compartilham a mesma opção. Ou seja, se você definir a amostra de ponto em uma média de 51 por 51, nas opções da varinha mágica, o mesmo será definido nas opções do conta-gotas. Se você fizer o inverso, selecionando Point Sample aqui, o mesmo será definido nas opções da varinha mágica. Ok? Atente para isso. Vamos ver então como o tamanho da amostra de ponto influencia na tolerância. Vou definir a tolerância para 32 e a amostra para um único ponto. Utilizando a régua para marcar o mesmo ponto, vou clicar, repetir aquele mesmo processo que fiz agora há pouco, e usar as outras réguas para definir a área da seleção. Ok, agora vou manter a tolerância de 32 e alterar o tamanho da amostra para 51. Veja que com uma amostra maior, a seleção se expandiu, pois você expandiu a área de pixels que o Photoshop analisa. Você teve uma amostra de pontos maior. Com a ferramenta Varinha Mágica, também temos a opção Suavização de Serrilhado ou Anti-Alias. Selecionando essa opção, o Photoshop suaviza os contornos que pareceriam serrilhado. Veja esse exemplo. Eu vou selecionar o círculo branco e deletá-lo dessa camada. Abaixo eu tenho uma camada num tom de verde para que você possa perceber melhor a área deletada. Se eu não selecionar a suavização de serrilhado, a seleção será feita de um modo mais áspero. Repare nas bordas bem definidas que nós vamos ter. Eu vou aproximar aqui desse círculo para visualizarmos exatamente as bordas e selecionar na área branca. Agora eu vou deletar. E veja que o resultado foi realmente um serrilhado. As bordas ficaram bem definidas. Utilizando a suavização, é possível reparar que o Photoshop cria um gradiente nas bordas da cor. Vamos lá. Vou selecionar novamente a área branca e agora deletar. Veja a diferença. O Photoshop criou esse degradê entre a cor preta e a área sem cor. Não é o verde, na verdade é uma área sem cor. Perfeito? Este verde só está no fundo para vocês poderem perceber melhor esse degradê. É recomendado deixar essa opção sempre selecionada, a menos que você deseje criar um efeito de serrilhado. Temos também a opção Adjacente ou Contiguous. Se estiver ativada, o Photoshop irá selecionar somente pixels que são adjacentes, ou seja, que estão juntos, de acordo com a tolerância e tamanho da amostra de ponto que você definiu. Vamos fazer um teste. Vou selecionar e clicar em qualquer ponto. Veja que com a opção adjacente ou contíguo selecionada, dentro dessa tolerância
e dentro do tamanho da amostra que você definiu, o Photoshop seleciona pixels que são adjacentes, que estão próximos um ao outro, um do lado do outro. Mas se eu desabilitar essa opção, veja que o Photoshop busca pixels com tons e cor aproximados em toda a sua área da imagem. Agora vamos à ação. Quero aplicar essa águia sobre uma imagem que tenho em outro documento. Vou utilizar a varinha mágica com a amostra de 1 ponto e tolerância de 32. Para isso eu vou selecionar o céu, e não a águia, pois o céu tem uma cor praticamente sólida, então é mais fácil de criar a seleção. Eu praticamente não preciso retocar em nada aqui. Ok, a varinha mágica fez um bom trabalho. Agora eu vou no menu Selecionar e vou inverter essa seleção. Pronto, agora eu tenho a águia selecionada. Perfeito, então vou copiar, Ctrl ou Command C, vou no meu arquivo de um céu e dou um Ctrl V ou Command V. Que bonito, agora temos a águia aqui, eu vou jogar ela para o canto direito inferior. Além disso, eu vou criar um efeito de desfoque nesse céu para simular um foco maior na águia. E pronto, ficou bonito. E nesse caso, sem mágica nenhuma, a varinha mágica fez um bom trabalho.